A Petrobras anunciou nesta semana o fim da paridade internacional de preços. Vocês viram aqui informação dada em primeira mão pela Raquel Landim, promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a estatal, os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, evitando que a volatilidade do câmbio e dos preços lá fora influenciem os preços aqui no Brasil. Para discutir se a nova estratégia vai reduzir o valor dos combustíveis e se a medida pode afetar os resultados da Petrobras, nós vamos ouvir agora os deputados federais, o Rodrigo Gambale, do Podemos, e o Tarcísio Mota, do PSOL. Estão comigo? Sim. Olá, Tainá, bom dia, tudo bem? É que eu ainda não estou vendo os deputados em tela, mas já estou ouvindo os dois por aqui. Opa, aparecendo para mim agora os deputados Rodrigo e Tarcísio. Gente, vamos começar então essa discussão. Queria ouvi-los, deputados, sobre o que pode vir a partir dessa decisão, promessa de campanha do presidente Lula. Vale a gente retomar essa lembrança de mexer na política de preços da Petrobras. O que todo mundo quer saber, o que todo mundo espera é se o consumidor vai ou não pagar mais barato. Eu começo então com o deputado Tarcísio. Olá, Tainá, muito obrigado aí por esse espaço, por essa possibilidade de estar aqui conversando com vocês sobre essa situação. Olha, eu acho que o fim do PPI, da paridade internacional, né, dos preços do petróleo, dos combustíveis, é essencial para baixar os combustíveis e para uma série de outras coisas. A Petrobras é uma empresa fundamental e tem sido assim na história brasileira e tem que ser utilizada para garantir os interesses do próprio povo brasileiro. Quando, em 2016, quando há a questão da utilização a partir do governo Temer, né, dessa paridade internacional de preços, o que aconteceu foi que a Petrobras acabava se voltando muito mais para o lucro de poucos e grandes acionistas do que para os interesses da própria população brasileira. Isso fez com que se transferisse ao consumidor final, né, a questão da flutuação dos preços internacionais. Isso fazia com que, inclusive, efeitos não só sobre o combustível em si, mas sobre a questão da inflação, o aumento do custo de vida, isso tudo era um problema, né? Tanto é assim que no ano passado, ainda sob a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, se tentou baixar os preços dos combustíveis, porque isso era um grande problema e uma pressão inflacionária, usando para isso a perda e a diminuição do ICMS, que, por sua vez, retirava dinheiro do próprio Estado brasileiro, enquanto se mantinha a perspectiva dos lucros de poucos e grandes acionistas da Petrobras. Há uma inversão de valores. Se entre 2005 e 2014 a Petrobras distribuía de lucros aos acionistas 1/5 do que investia, a partir desta lógica da paridade internacional de preços, a Petrobras acaba distribuindo em lucros 8 vezes mais do que investe. Então, essa combinação da paridade internacional com os baixos investimentos fazia com que a Petrobras, no final das contas, estivesse servindo, e é uma empresa nacional fundamental, fundada nos anos 50, estivesse servindo mais aos poucos investidores do que ao povo brasileiro. Então, vai baixar o preço do combustível e isso é o início de um processo de política diferente para a Petrobras. Ótimo. Gostaria de ouvir também a avaliação do deputado Rodrigo Gambale, do Podemos, em relação a essa decisão do governo. Por favor, deputado. Tainá, bom dia, obrigado pela oportunidade, a todos da CNN que nos acompanham ao vivo agora, deputado Tarcísio, meu colega aí de Câmara. Bom, tudo que o Tarcísio falou é algo que a curto prazo a gente acaba realmente vendo, que é o impacto nos preços dos combustíveis, né? O preço automaticamente ele tem uma certa redução, apesar do Tarcísio ter defendido que o valor que era distribuído para acionistas em 14, 15 era bem menor, mas nós temos que levar em conta também todos os problemas que a Petrobras teve naquela época. Então, antes de 2016, antes de termos a paridade no preço, né, dos combustíveis, a gente tinha uma grande dificuldade da própria empresa. Nós chegamos a ter problemas sérios sem saber do futuro certo ou incerto que
que a Petrobras tinha, achando até que ela não conseguiria se recolocar no mercado depois de todo o problema que veio tendo. É natural que o governo faça uma força para conseguir diminuir os preços, e é algo muito popular, porque muitos que nos acompanham, eles acabam não se ligando na influência do mercado. O Brasil hoje é o 8º maior extrator de petróleo devido ao pré-sal, com quase 3 milhões de barris de petróleo por dia. Qual o nosso grande problema? Nós não refinamos esse petróleo. Então, por isso que a gente fica nessa tendência e caindo em preços internacionais. Porque apesar de extrair a matéria-prima aqui, apesar de extrair o commodity, nós não conseguimos refiná-lo. Então, a gente acaba caindo nessa necessidade de manter os preços iguais ao mercado internacional, porque a produção não é toda feita por nós. A redução aí de gasolina, de diesel, teve uma média de 40%. Então, ela impacta e impacta bastante para o consumidor, né? 40 centavos, perdão, em torno de 12% na gasolina e 12%, quase 13% no diesel. Então, isso acaba fazendo com que, a curto prazo, ok, a população entenda. Mas, por exemplo, qual é a clareza nos cálculos de preço que a Petrobras vai adotar? Não foi passado ainda. Isso deixa um mercado instável, isso sem uma certa divulgação. Aqueles acionistas, eles não acabam entendendo como que vai ser essa volatilidade, como que vai ser essa alta, baixa dos preços de combustível, o que atrapalha bastante no investimento. É natural que, se a gente baixe na marra também os preços do combustível, ele é um grande gerador de alteração da inflação do nosso país. E essa diminuição de inflação nos combustíveis, ela também mantenha a inflação sobre alimentos, em geral, mais baixa. Mas e a longo prazo? Qual é esse impacto de muitas vezes segurar o preço na marra? Então, o que eu tenho certeza que está faltando é uma maior clareza da Petrobras entre como que eles farão para controlar esse preço de mercado, quais são os cálculos utilizados para isso. Até mesmo porque, com toda a queda, com toda a dificuldade que a Petrobras teve e épocas de incertezas, quem acabou controlando, ajudando, foram os próprios investidores. Se esse investimento sai da Petrobras, ela faz com que a companhia vá mal das pernas. O que o deputado Rodrigo está apontando é uma dificuldade de clareza nesse comunicado. A Petrobras ainda na necessidade de prestar esclarecimentos sobre algumas questões. Eu queria ouvir o deputado Tarcísio Mota, se ele concorda com isso e se há pontos que o deputado Tarcísio também aponte como cruciais para dar maior entendimento à população e ao mercado em relação ao que foi anunciado. Olha, Tainá, o Rodrigo tem razão numa situação que é segurar os preços baixos na marra de forma artificial também traz problemas, tanto para a própria empresa quanto para a economia. A gente viu isso, inclusive, em períodos do governo Dilma. A questão, portanto, é que a Petrobras, ao acabar com a questão da paridade, ela apenas conseguiu dar à sua própria política e à política de uma empresa que é do povo brasileiro maior flexibilidade na definição dos preços, com um patamar mínimo e o patamar máximo. O máximo continua sendo a paridade internacional e o mínimo, sim, o cálculo da questão dos custos todos da produção, com alguma margem de estabilidade para a questão dos próprios preços. Eu acho, por exemplo, que esse, portanto, é um primeiro passo. É fundamental que a Petrobras se torne, na verdade, uma empresa que consiga pensar a questão toda, inclusive da energia. O que o Rodrigo está falando, ou seja, o fato da gente não ter refinarias, só piorou no último período com a forma que quando foram vendidas refinarias em lugares como Amazonas, Nordeste, né, na Bahia, etc. Sobre a desculpa de que isso poderia aumentar a competitividade e baixar o preço, isso não aconteceu. Até porque nós vendemos, inclusive, refinarias onde o monopólio continuou sendo adotado ali por aquelas refinarias agora privatizadas, e o preço não baixou, né? Ou seja, é preciso, até para garantir um aumento da capacidade de refino no Brasil, que os investimentos e que os lucros da Petrobras possam ser revertidos em investimentos. E esse é o elemento que está em jogo ainda, sobre como é que a gente faz para fazer com que este lucro, que é um lucro enorme, né? Em 2022, 188 bilhões de lucro, né? Ou seja, há um elemento sobre o que a gente faz com esses recursos.
E se a empresa continuar destinando, e nesses 3 meses isso continuou acontecendo, né, gera lucro para distribuir aos acionistas sem que você tenha investimentos, o fim da paridade é apenas um passo que vai ter um efeito imediato, como o próprio Rodrigo admitiu, mas que no longo prazo não tem a mudança da política, que a gente enfrentar esse problema da reprimarização da economia brasileira. A Petrobras pode ser decisiva e estratégica, e ela tem que ser, como é, do povo brasileiro. Então esse é o elemento. A paridade é importante, mas ela é o primeiro passo. Gente, o fim da paridade. O fim da paridade. Isso. Obrigada, deputado Tarcísio. Gente, essa semana até o Jean Paul Prates, que é o presidente da Petrobras, fez algumas declarações à imprensa, deu uma entrevista nossa aqui, exclusiva à CNN também, alguns comentários em relação ao que ele pensa sobre essa política de paridade de importação. E aí eu queria o comentário de vocês nesse sentido, né, a partir do que ele falou à CNN. Ele pontua da seguinte forma: o PPI é jogar a competitividade, a atratividade e a vantagem de se ter refinarias brasileiras fora. Então, hoje, a gente se liberta, se alforria desse dogma, dessa miragem que, aliás, segundo Jean Paul Prates, foi pouco praticado. E a gente volta a praticar uma política de uma empresa normal, que faz preço de acordo com as suas vantagens. Eu começo com o deputado Rodrigo Gambale. Bom, Tainá, olha, para ver como é perigoso, muitas vezes a gente não seguir certas linhas ou tendências, como a gente não tem refinaria, nós estamos à mercê de praticar preços baseado no quê? Nos custos internacionais, no custo do dólar, nos fretes, valores de fretes com navios, custos internos e principalmente taxas portuárias, porque tem todo esse trâmite para acontecer. Baseado nisso, quando a gente fala, vamos adotar uma medida popular, que ela é mais impactante, principalmente em momento eleitoral, que a gente consegue fazer um certo controle e não entendendo e não levando em consideração a que custo isso, usando as próprias refinarias que o Tarcísio comentou, o Brasil, e olha, quem que vai ser contra? Nós vamos produzir refinarias no Brasil, vamos construir refinarias no Brasil, só que nós vamos fazer a utilização de mais de 80% de todo o seu equipamento, de todas as suas peças, com empresas nacionais. Automaticamente nós vamos gerar mais emprego aqui e automaticamente nós vamos gerar mais renda para o nosso país. Vai ver como é que ficou na ponta essa ação do governo à época das construções das refinarias. O que aconteceu? Empresas nacionais não tinham tanta tecnologia como alguns produtos importados. Acabou acontecendo que essas empresas elas não conseguiram atender a um baixo preço porque não vendiam em escala e, levando em consideração todo o estudo que foi feito, a falta de geração de baixo preço para a compra de produtos, para até construção de plataformas da Petrobras, refinarias, fez com que se diminuísse o emprego porque ficou caro o valor dos custos para a compra e aquisição de material, de insumos e até mesmo dessas instalações. Então a gente precisa muito levar em consideração isso, porque medidas que parecem ser práticas, falando vamos trabalhar e vamos investir no próprio país, no fim da ponta, causam até desemprego porque ela não teve um certo senso crítico ou um certo estudo. É o que eu falo. O próprio presidente, com tudo que ele tem falado, apesar de o povo gostar de ouvir aquilo que ele tem dito, ele precisa deixar bem claro quais são as políticas a serem praticadas. Que com todas as dificuldades, mais uma vez, que a Petrobras passou e em momentos de incertezas, foram os investidores que seguraram. Eu não estou aqui defendendo investidores, mas o mercado financeiro ele é baseado e a economia em especulação. É só voltar a 2008, quando quebrou o mercado americano, porque avisaram da bolha que estava acontecendo. E quando a gente começa a não ter clareza em políticas de preço, numa empresa que o próprio Tarcísio diz que é do Brasil, é do brasileiro, mas a gente precisa deixar muito claro, porque uma queda da Petrobras, uma quebra da Petrobras, ela não influencia só nos preços do combustível na hora que você está na bomba. Influencia em toda a inflação no país inteiro, que pode ser muito perigoso. Um arremate, deputado Tarcísio, rapidinho para a gente se despedir. O tempo corre aqui na manhã deste sábado. Bem rapidinho, eu concordo com o presidente Jean Paul Prates, ou seja, a paridade era uma miragem.
E esse é o problema, Rodrigo. Ter previsibilidade com um tipo de política de preços que só traz o aumento do combustível e a flutuação cambial internacional para ser paga pelo brasileiro está errado. Ela é previsível, mas ela é prejudicial. É preciso recuperar a Petrobras como uma empresa de soberania nacional. E aí, nisso nós concordamos, o fim da paridade é apenas a primeira parte. Ele não pode parar por aqui, até porque o efeito é imediato e tal. Não é apenas uma medida popular, é uma medida de soberania. Então temos que continuar nesse caminho. Agradeço demais a participação do Rodrigo Gambale, deputado federal pelo Podemos, e também do deputado Tarcísio Mota, do PSOL. Gente, até a próxima. Obrigado.